No ar. Boa noite, meu povo. Hoje é dia 30 de abril, quinta-feira, está no ar a 11ª edição do programa Conjuntura e Coronavírus, uma iniciativa aí da plataforma de EAD Ensino à Distância, caixadeferramentas.org. Estou ao lado aí, eu sou o João Bulhões, estou ao lado aí do André Takahashi, para tocar mais um programa aí, hoje com um convidado super especial, um militante político notório pelo comprometimento com as causas populares, a causa patriótica, neto de uma figura pública histórica, né, no Brasil. Hoje a gente vai falar com o Leonel Brizola Neto, vereador do Rio de Janeiro, para discutir aí os impactos, infelizmente, catastróficos, que tende a ser ainda mais catastrófico no Rio de Janeiro, do coronavírus, né, na cidade. A gente vai discutir mais detalhes disso com o vereador. E o papo promete ser bastante interessante. Boa noite a todos. E quem quiser fazer perguntas, é só colocar aí na caixa no chat da transmissão para participar da transmissão conosco. Boa noite, Takahashi. Boa noite. Grande honra aí, né, a gente começar essa transmissão aí com o Brizola, o Rio de Janeiro, né, que inclusive aí estava aí nos noticiários hoje, com toda a situação difícil que eles estão passando, então estamos com o melhor parlamentar aí para falar a situação da cidade hoje. Legal. O papo, lembrando a todo mundo que já está online aqui, que curta o nosso vídeo, né, para ajudar a impulsionar a exposição do vídeo nos mecanismos de busca do YouTube. Compartilhe esse link nos seus grupos de WhatsApp, nas suas listas de transmissão, no seu Facebook, no seu Twitter. E também, claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos ajude aí também a aumentar o número de seguidores e fortalecer o nosso projeto. Também, se você quiser, tem o link aqui do Apoia-se na descrição desse vídeo, para você entrar e fazer uma doação, por a menor que seja, para nos ajudar aí a nos financiar e manter as nossas transmissões. Para além disso, a gente tem um outro recado que a gente quer dar, né, Takahashi? Isso. Aqui. Você quer falar a respeito? Gente, seguinte, a gente conversou, né? Tem um amigo nosso que está passando uma situação aí, está com leucemia, né? E ele tentou vários tratamentos para encaminhar essa situação e chegou no momento que a única alternativa é a doação, né? Doação de medula óssea e tal. Então a gente está aqui pedindo, né, para que os nossos seguidores todos façam essa doação. Em geral, a doação, você pode ir nos hemocentros aí, fazer o cadastro, mas eu recomendo que vocês entrem nesse site aqui, né, abrale.org.br, e também tem a rede do Redome, vocês digitam no Google Redome, e aí mostra os locais onde fazer a doação de medula. Gente, doação de medula óssea, ela é bem complicada, porque precisa de uma quantidade muito grande de doadores, de voluntários doadores, porque a compatibilidade é genética, né? Ela é mais difícil do que a sanguínea, né? Não é só ter o mesmo tipo de sangue e tal, tem uma questão genética para a compatibilidade de medula óssea. Então, quanto mais pessoas se voluntariarem para ser doadoras, mais chance o nosso amigo terá de encontrar alguém compatível com a genética dele. Se você não é parente da pessoa, a única forma de doar, fazer doação de medula óssea, é através do Banco Universal. E aí, lá no Banco Universal, eles vão cruzando a compatibilidade, né? Então, se alguém que for doar em qualquer canto do país for compatível com esse nosso amigo, muito provavelmente essa pessoa será acionada, não a pessoa, né, mas a pessoa será acionada para fazer a doação. Então, a doação de medula óssea, hoje em dia, ela é bem menos invasiva do que era antigamente. Inclusive, no site do INCA, Instituto Nacional do Câncer, está desatualizado o procedimento,
o procedimento hoje em dia é muito parecido com o procedimento de extração de sangue, né? A diferença é que o doador tem que tomar um medicamento durante 5 dias para produzir células-tronco e aí é extraído o sangue da pessoa. Antigamente tinha que furar a bacia, era um procedimento mais complicado, né? Hoje em dia ele está muito menos invasivo, mais tranquilo. Então, a gente faz esse apelo para quem está assistindo, né? A única esperança desse nosso amigo é aparecer um doador com compatibilidade genética com ele. Então, fica aí o site da Abrale para quem quiser esclarecer maiores dúvidas, abrale.org.br, e doem, façam lá, se cadastrem como doador de medula, façam doação de sangue, que muito provavelmente nesse período aí de Covid vai precisar de muito sangue nos hospitais também, então é bom fazer doação de sangue também. E é isso, pessoal. Vamos literalmente dar o sangue pelo país e também ajudar esse nosso camarada que está numa situação bem difícil. É isso aí, João. Exatamente. Para você ter uma ideia da dificuldade que é, né, essa coisa da doação, de achar um doador compatível, eu sou doador cadastrado desde 2011. E hoje eu liguei lá no Redome, que é um instituto que cuida da rede de doadores de medula óssea, alguma coisa assim, isso, para confirmar o meu cadastro. E eu até falei, pô, eu sou desde 2011, eu estou aqui disponível para doação. O que acontece, né? Tanto tempo, 9 anos. E é muito difícil mesmo encontrar um doador compatível. É possível, isso, enfim, acontece em doações de medula óssea, mas não é algo tão simples. Então, quanto mais gente se cadastrar para doar medula, é maior a chance de as pessoas que precisam conseguir um doador e sobreviverem, né? E como o Takahashi falou, um procedimento super simples. Hoje em dia é muito similar a um processo de transfusão de sangue. Você fica no hospital um dia só, no outro dia já vai embora. Então é algo que o custo-benefício é tremendo, assim, né? É muito baixo no caso, né? Então vale super a pena e a gente precisa fazer isso, fazer a nossa parte aí enquanto cidadão. Olha, e só aqui em São Paulo, um dos pontos é a Santa Casa. E na Santa Casa o hemocentro é separado do hospital. Então, quem teria receio de fazer doação e tal, por causa da contaminação por Covid, aqui em São Paulo, capital, na Santa Casa, o hemocentro, ele não fica junto com o pronto-socorro, com o hospital, ele é um prédio à parte, né? Então, não há risco de contaminação hospitalar de Covid. Exatamente. Esse é um temor que existe, né? Mas tomando todos os cuidados, é possível fazer a doação de sangue e se cadastrar como doador de medula sem grandes problemas, sem grandes riscos. Bom, sem mais delongas, acho que a gente pode colocar nosso convidado no ar, Takahashi. Com certeza. Pronto. Olá, vereador. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, João. Boa noite a todos que estão assistindo. Quero agradecer pelo convite. É uma honra poder fazer esse diálogo com vocês aí, viu? Muito obrigado. Valeu, vereador. A gente está muito feliz aí por contar com a sua presença. Eu, particularmente, acompanho o seu trabalho. Gosto muito enfim, das lutas que o senhor encampa aí no Rio de Janeiro. Também, do ponto de vista pessoal, é uma grande honra por falar com o neto do homem, né? O seu avô, uma figura que eu admiro bastante, a trajetória. Acompanho, enfim, pude me aprofundar um pouco aí na trajetória política. Assisti o Legalidade o ano passado. Enfim, gosto bastante, sou um grande fã. E legal estar falando aí com o neto dessa grande figura que é o Leonel Brizola, né? Eu que agradeço. Pois bem, vereador, o tema do assunto de hoje é a crise do coronavírus na cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, de forma não surpreendente, na verdade, nós todos já sabíamos, né, que o colapso no sistema de saúde nos principais centros urbanos do Brasil, ele provavelmente aconteceria. Enfim, os governos estaduais estão tomando medidas para evitar que isso acontecesse, mas a gente sabe que, enfim, tratando-se de um país subdesenvolvido, dependente como o nosso, isso fatalmente aconteceria, e esse colapso já está começando a acontecer. A gente viu Manaus aí, o que talvez seja o caso mais grave, né, com, enfim, hospitais não conseguindo atender as pessoas. A gente vê falta de caixão em Manaus, né? Então o governo já mandou aviões para Campinas, no interior de São Paulo, para trazer caixões, porque as pessoas não têm mais caixão para ser enterrado. Aquela situação que a gente viu acontecer no Equador. A gente vê Belém num cenário muito preocupante também, e agora começa aqui mais na região sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo também,
nos sistemas de saúde público, chegando próximo ao colapso, e a gente já vê aquelas situações que antes a gente via algumas semanas atrás na Itália, na Europa, aí chega no Equador, e agora o Brasil está se encaminhando para se tornar o epicentro da pandemia no mundo. Né? Ontem, o número oficial, o Brasil já era o terceiro, com mais óbitos em todo o mundo, só ficava atrás dos Estados Unidos e Reino Unido. Não tenho os números de hoje, mas eu acredito que, pelo menos em termos oficiais, o Brasil talvez tenha passado o Reino Unido. Uma vez mais, é bom sempre destacar da subnotificação, né, que fatalmente os números que a gente tem hoje aqui no Brasil são bem maiores do que são registrados. Como é que está a situação no Rio de Janeiro, vereador? Olha, João, a situação do Rio de Janeiro é muito mais grave do que parece. Nós estamos aqui na beira de uma carnificina no estado do Rio de Janeiro. Pra vocês terem uma ideia, quase 200 pessoas, exatamente 189 pessoas, faleceram nas suas residências. Né? Ou seja, a família teve que ligar para o SAMU retirar os corpos. Nós temos hoje no estado uma fila de 1.000 pessoas precisando de UTI respirador. Ou seja, nós já colapsamos o sistema de saúde, não só o público, como o privado também. Os principais hospitais de ponta no Rio de Janeiro já não tem mais vagas em UTI. Agora o Jornal Nacional mostrou uma matéria, inclusive, que há leitos ociosos na cidade do Rio de Janeiro, muitos por conta da questão federal também. Mas nós temos um problema gravíssimo, que é a falta de médico. Os médicos adoeceram, mais de 1.800 ficaram doentes, afastados, e nós temos aqui 21 médicos que já faleceram, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Aqui o Crivella, ele abriu vaga para 5.000 médicos, mas a grande questão é que é um trabalho precário, né? Contratação por empreitado. O que eu quero dizer? Por exemplo, se eu ficar doente como médico, eu não recebo. Então, esse desmonte do sistema público de saúde, que é a privatização, ou seja, privatizaram toda a saúde do Rio de Janeiro, entregaram para uma empresa privada administrar a saúde do povo, né, levou ao colapso do sistema. Ele já vinha com problema. E aí agudizou ainda mais com a questão da pandemia do Covid-19. Você vê essa falta de uma carreira no SUS, uma carreira nos estados e nos municípios, né, veio colapsando. São contratos de trabalho com empresas do terceiro setor, organizações sociais, que têm uma enxurrada de processos na Justiça do Trabalho, por assédio moral, por não pagar as verbas rescisórias, sabe, uma série de problemas trabalhistas, de que elas negam os direitos trabalhistas desses profissionais, né? E principalmente o pessoal terceirizado da limpeza, técnico de enfermagem, enfermeiros, que ficam na ponta também e sem proteção alguma. Então, uma maior dificuldade hoje no Rio de Janeiro é justamente você ter recurso humano. Então, isso, de fato, acarretou, por exemplo, a ociosidade de alguns leitos. Por que adianta eu ter leito nesse momento se eu não tenho pessoal para trabalhar? Como é que fica essa questão? Isso é grave, né? Isso nos coloca um desafio, não só no Rio de Janeiro, mas no país inteiro, porque nós vivemos um modelo híbrido de saúde. Né? O que seria isso, esse híbrido? Sai do público, dinheiro público para ir para o privado, mas não vai do privado para o público. Né? O Rio de Janeiro, só com essas organizações sociais, estava gastando por ano 2 bilhões e um pouquinho mais, ou seja, mais de 2 bilhões ao ano, só para eles administrarem. Sem controle algum, sem transparência, você tinha diversas diferenças de preços de remédio, de insumos. Quer dizer, não havia um controle. Isso, de fato, também é a raiz um pouco do problema que nós estamos vivendo, além, claramente, do governo federal não dá nada para o Rio de Janeiro. Aliás, tem 2.000 leitos da rede federal que poderiam estar atuando, salvando vidas, e amenizando, né, os familiares dessas pessoas que precisam ir para a UTI. Já vamos chegar a mais de 1.000. Só no município temos 369 aguardando um respirador. Você imagina a agonia de você puxar o ar e ele não vir, e você depender de um respirador e não conter, porque está colapsado. E aí, claro, qual a grande questão? As pessoas não de fato responderam ao isolamento social.
ou seja, elas não respeitaram. Você via muita gente aí correndo na praia, indo na praia, tinha mulher de deputado terraplanista que foi presa na praia e ainda reclamou. Copacabana é o bairro que mais morre gente no Rio de Janeiro, é o bairro que tem mais idosos, depois Botafogo. Aí a esposa do deputado federal rompeu o decreto e foi nadar com a família na praia. Quer dizer... E deputado federal, vereador? Luiz Henrique Lima, que ficou reclamando, um planista olavista, né? Enfim, entendi. Quer dizer, é essa falta de consciência, de respeito ao próximo, né, da classe média, dessa elite, né, porque aqui começa na Zona Sul. E a Zona Sul não fez isolamento social, coisíssima nenhuma, e é lógico, os empregados domésticos na casa, levando para os bairros, os trabalhadores de lanchonete, que até então demoraram para fechar. O Rio de Janeiro demorou um pouco mais, por isso que ele não está tanto como São Paulo. São Paulo ainda não colapsou o sistema privado. O Rio já tem esse problema, porque ele demorou e não respeitou o isolamento social. Essa é a grande verdade. Então, essa a posição também do Bolsonaro, né, de ir contra a ciência, as universidades, fazer aglomeração, dizer que é uma gripezinha, ajudou nesse colapso também. Então, a gente enfrenta um problema gravíssimo na cidade do Rio de Janeiro e a tendência é piorar. E agora a população está respeitando, vereador, agora que piorou de vez, ou continua clima de normalidade na rua? Não, claro que não está normal como é o dia a dia do Rio de Janeiro. Não está aquela cidade 24 horas. Mas não há um respeito em determinados bairros. Aí está tendo baile funk nas favelas, por exemplo, várias aglomerações em alguns locais da Zona Norte, na Zona Oeste, no Calçadão de Madureira, no Campo Grande, em Bangu, a própria Zona Sul, a Orla, você vê ali realmente as pessoas querendo fazer seu Cooper, ir na praia. É compreensível que o isolamento é difícil de fazer, mas tem um dado, que 2 semanas atrás, por exemplo, a taxa de internação na enfermaria era de 41%, e na UTI era 63%. Nós estamos hoje de UTI mais de 90%, e de enfermaria acima dos 70%, que já é um colapso. Ou seja, foi justamente ali na Páscoa, depois da Páscoa, aquelas manifestações do Bolsonaro, né, na aglomeração, carreata dos ricos de carros de 100, 200, de acima de 80 mil, querendo que o povo pegue o transporte público para pegar o coronavírus, foi justamente esse cenário que acabou colapsando hoje. Né? E é engraçado porque a gente estava avisando lá atrás, André Takahashi, que, segundo o estudo de Harvard, a data limite era ontem. Se não fizesse nada, a gente ia ter um colapso. E a gente vinha avisando e gritando, nos rotularam de terrorista, né, que a gente era terrorista porque está fazendo um alarme, não é nada disso, ficou aquela disputa, economia, coronavírus, vida, e aí o resultado é isso. As pessoas na fila esperando uma UTI. É desumano o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Vereador, o secretário de Saúde Estadual disse ontem, quarta-feira, que o número de mortes no estado era 794 mortos pelo Covid-19 e quase 9 mil casos registrados. De novo, esse número certamente, na realidade, é muito maior, não sei dizer exatamente quanto, mas com certeza é muito maior. O que o poder público tem feito para tentar coibir a disseminação do vírus no Rio de Janeiro? Especial a prefeitura, que, enfim, já é da alçada, vai da vereança, que o senhor fiscaliza mais de perto. Olha, que não tem feito também, né? O que poderia ter feito, Claro. Já está em 854 mortos no estado, né? Isso contabilizados, fora as subnotificações. O que eu tenho aqui na cidade do Rio de Janeiro, que aumentou os enterros em mais de 50% por dia. Ou seja, tinha uma média de 200 por dia, a gente está em 350 por dia. Isso até 3 dias atrás. A tendência é aumentar mais, ou seja, tem uma taxa aí que não é notificada, porque não tem o teste, não é? Na verdade, então não tem como saber, mas é indícios do coronavírus, porque aumentou e muito. Isso é um dado que chama atenção, o número de enterros. A gente já está com um problema de covas na cidade do Rio de Janeiro. A prefeitura está tendo que se virar, tanto é que ela contratou geladeiras, já temos hospitais
que os locais de guardar os óbitos já estão sobrecarregados. Já tem falta de maqueiro. O maqueiro está com falta de maqueiro, ficaram doentes, sem proteção, equipamento de proteção. Então, tudo isso ele vem somando no colapso. A prefeitura, ela tem uma equipe na saúde, embora o Crivella seja esse fundamentalista, na prefeitura ela tem uma equipe de saúde responsável. O doutor Jorge Darzi, que é médico das universidades, respeita as universidades, tem respeitado a ciência, eu não posso faltar com a verdade. Mas o Crivella tem uma posição valsante, ele valsa, porque toda hora ele fica lá puxando o saco do Bolsonaro. Tanto que os filhos todos do Bolsonaro, a ex-mulher, todos filiados no partido do Crivella, sobre as bênçãos desse obscuro Edir Macedo. Então, hoje tem uma reportagem, por exemplo, uma UPA que receberia um tomógrafo da prefeitura, que é uma UPA da Rocinha, o tomógrafo foi parar no quintal da Igreja Universal. Quer dizer, é inaceitável. Eu vi essa informação. Pois tem direcionamento de cestas básicas para as igrejas. Então, alguns setores ele foi abrindo na cidade, por exemplo, setor de fast food, McDonald's, todos esses. Mas qual é a necessidade de você abrir um McDonald's? O mundo inteiro está fechado. Quer dizer, dane-se os trabalhadores de fast food, que podem ficar ali em contato com o coronavírus, se transformarem em vetores e levarem para os bairros pobres e explodir essa pandemia, que é o que está acontecendo. O que precisa abrir os quiosques da praia? Fazendo com que as pessoas, incentive as pessoas a irem ali, mesmo que seja para levar, não tem essa prática. Vai tomar o coco ali, vai tomar a cerveja, ou seja, incentiva. E, por outro lado, ele fechou as feiras orgânicas. Quer dizer, abre fast food que mata e fecha a feira orgânica. São esses dois pesos e duas medidas do Crivella que fica uma confusão na população e depois ele não fiscaliza. Ele não fiscaliza os locais de aglomeração, ele não fiscaliza e muito menos fez uma campanha que eu sempre vinha colocando, uma campanha agressiva para conscientizar a população, sabe? Que nem a prefeitura de Teresina fez uma muito bacana, que era, mostrava ali, não sei se vocês viram, estava na internet, colocar só tem um respirador, qual dessas 3 pessoas você salvaria? E as 3 eram familiares dele, uma pessoa que era contra o isolamento, se criou essa loucura de empreendedorismo no Brasil, e agora o empreendedorismo? Foi pro saco, como é que é isso? Esse negócio de estado mínimo, de precarização do trabalho, ou seja, as pessoas poderiam estar com pleno emprego, poderiam estar com a carteira de trabalho, estar com seguro-desemprego na sua casa, fazendo isolamento social para que não colapsasse o sistema de saúde. Quer dizer, todos esses mecanismos auxiliaram chegar nesse momento e que eu te digo, olha, vai piorar porque o que vem, as notícias que vêm das favelas no Rio de Janeiro são gravíssimas, não tem atendimento. Vereador, inclusive, essa questão das favelas, né? Como é que está a situação? A gente viu algumas notícias bem preocupantes que corpos não estão sendo recolhidos, inclusive, e então queria que você falasse um pouco como é que está a situação nas favelas e também dos movimentos que tem nas favelas, né? Comunidades que estão se organizando. Aqui em São Paulo, a gente tem um caso muito interessante lá em Paraisópolis, né? Queria saber se aí no Rio também as comunidades estão com um sistema de organização popular para lidar com a ausência do Estado. Sim, algumas favelas estão se organizando muito bem. A Federação da Associação de Moradores aqui de Favelas, a FAFERJ, tem organizado também, junto com as outras associações de moradores, ali da Maré, do Alemão, tem conjuntos também, ações unitárias ali. Mas a grande questão é que, por exemplo, o Crivella desmontou o sistema básico de saúde no Rio de Janeiro. Mais de 500 profissionais foram demitidos. Clínicas da família foram fechadas, foram desestruturadas. Hoje, ou seja, era justamente essas clínicas de família que atendia quase 80% da população na atenção básica, e hoje é 53%, 54%, por exemplo, era esse trabalho básico que deveriam estar fazendo, identificando rua por rua, morador por morador, podia ter um histórico dessa doença nas favelas, saber quem realmente tem que ser internado agora, quem realmente pode ficar em casa, receber o remédio na porta de casa, ter um monitoramento, olha, agora está assim,
amanhã tem outro monitoramento, então a gente vai pegar aqui, agora é caso de internação. Nada disso. Então, quando foi justamente destruído essa atenção básica de saúde, você deixou de ter o diálogo, a resposta, né, para você ter o feedback que vem das comunidades. Então, isso foi um agravante para a condição das favelas hoje, é o que você está colocando ali, ou seja, os próprios moradores estão tendo que organizar, como foi colocado, gabinetes de crise, aí monitora. Mas qual é o grande problema? As UPAs e as emergências e os postos-saúde estão lotados, então não tem nem vaga para você sentar. Então você vai lá que o seu familiar está passando mal, você leva numa UPA, o que ele faz? Volta para casa porque não tem vaga, né? Vai monitorando, toma um remédio para baixar a febre. Não tem, porque não tem uma indicação. Os remédios que você coloca no tratamento tem que ser supervisão médica, tem que ser dentro do hospital, ou na enfermagem, ou na UTI, claro. E aí ele volta de novo, né? Não tem vaga. Quer dizer, não tem um acompanhamento mais profundo. Volta de novo para casa. E aí, na terceira vez, ele praticamente vai estar na última, né? Então, como não tem ali os respiradores, está vindo muita gente a óbito nesse sentido, inclusive morrendo dentro de casa, como a gente estava falando ali no início, né? Muito parecido com o que está acontecendo no Equador. E isso, a tendência é aumentar, porque qual é o problema? Não tem um protocolo de atendimento, quem é que busca? Né? Quem é que busca? O rabecão não vai, porque tem que fazer com a Polícia Civil. A Polícia Civil só vai se tiver uma questão de violência. O SAMU não vai. O bombeiro também, que deveria ir, não tem um protocolo. Então, só agora está se estabelecendo um protocolo, né, quem é que vai buscar esses corpos, ou seja, muito atrasado. Ou seja, o estudo de Harvard já apontava lá atrás qual medida tinham que fazer. E nada foi feito. Essa foi a questão. Eu queria aproveitar, dar uma boa noite aí para todo mundo que está assistindo, dar um salve aí no Macandal Cines, na Lab Preta, no Iago Júnior, Gabriela Ferraz, Círculo Laranja, Igor Salles Barbosa, Gabriel Siqueiro, Lucas Penteado e a Cláudia Faustino. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, só usar o chat da transmissão e a gente lê aqui o questionamento para o vereador. Vereador, queria discutir com você essa questão da quarentena, que é uma coisa que não acho que assim, seja tão simples de ter uma opinião, de ter uma defesa. Bom, a quarentena é extremamente necessária, todos os países do mundo praticamente impuseram, salvo uma outra exceção, acredito que a Coreia do Sul não colocou, mas enfim, a maioria esmagadora colocou seu povo sob quarentena. A gente tem uma notícia que o governador do Rio prorrogou a quarentena até o dia 11 de maio, né? Então tem mais 11 dias de quarentena, pelo menos. Acontece que a gente tem esses dois gumes dessa faca, né? Tem a questão de a quarentena é necessária justamente para impedir a disseminação do vírus de forma descontrolada. Entretanto, tem a questão da economia, que é inevitável também, uma questão que nós, enfim, os governantes precisam endereçar e a gente que está debatendo também precisa discutir. Como que o senhor vê a questão da quarentena? Você acha que existe espaço para flexibilização oficial já a partir de 11 de maio? E eu falo flexibilização oficial porque a quarentena, na prática, ela está flexibilizada, né? Num país como o Brasil, pobre, terceiro mundo, até escrevi outro dia no Facebook, não tem como ter quarentena nos marcos ideais que especialistas preconizam, justamente porque, primeiro, o governo federal não ajuda o povo como deveria ajudar, dá R$600 por mês, quando para mim, no mínimo, deveria dar um salário mínimo, e tem meios para fazer isso. Ocorre que existe uma tremenda má vontade, é uma política mesmo, né? Primeiro que tem essa questão de não incentivar gasto público, não querer ter gasto público, encarnado bastante na figura do Paulo Guedes, e segundo que eu acho que tem essa coisa da necropolítica mesmo, eu acho que o governo federal está com uma política, ainda que não de forma manifesta, de querer que o povo morra, e querer que os velhos morram para desonerar a previdência pública, por exemplo. Só que ninguém se manifesta porque não pega bem. Né? Eu vejo dessa forma, eu conheço muita gente que vê dessa forma. E para além da questão de dinheiro, o povo não está recebendo dinheiro, apoio do governo federal, precisa sair de casa para trabalhar, tem a questão também de que muitas pessoas moram em casas minúsculas, pequenas, com uma densidade de pessoas muito grande, de forma que é difícil ficar em casa mais de um mês, né?
Direto, é natural que as pessoas saiam para a rua, somente aqueles que moram em barracos, em favelas. Como o senhor vê essa questão da quarentena, vereador? O senhor acha que tem espaço para flexibilizar a partir do 11 de maio, ou não? Que, pelo contrário, inclusive, se de repente é o caso até de radicalizar ainda mais a quarentena. Como o senhor vê essa questão? Olha, aqui já se discute em radicalizar mais. E tanto o governo do estado, a prefeitura ainda não, o Crivella já até acenou com uma possibilidade de radicalizar mais para as pessoas. Mas, por exemplo, quando ele bota o decreto obrigando as pessoas a usar máscara nas ruas, sem uma campanha para você fazer uma conscientização, as pessoas acham que vão botar a máscara na rua, vão estar imunizadas, vão ter um passaporte da imunização, e que não é verdade. O maior infectologista brasileiro em SARS, Covid-2 e essa Covid-19, mostra que não existe um passaporte. Né? É uma doença, é um vírus muito novo, é difícil entender. Né? Tem casos aí de pessoas com 50 dias e testam positivo. O governador do estado já está na segunda semana e testa positivo. Então, aí ele comprova, por exemplo, que esse vírus ele fica alojado nas amígdalas das crianças. Né? Você imagina você liberar as crianças para o colégio agora. Vai contaminar os professores, trabalhadores da educação, vão para casa, ou seja, dissemina mais. Então, claro que é difícil, temerário, é complicada a questão do isolamento, mas aqui é claro, né, nós só temos poucas saídas nesse momento no Rio de Janeiro, e eu creio que seria para o resto do país também. A primeira, número 1 de todas, nós não temos um remédio, de fato, que esse é o remédio que vai salvar, muito menos uma vacina. Então, o distanciamento social é a única medida protetiva, de fato, que a gente possa conter a explosão, o colapso do sistema de saúde, que se você passar mal, você vai ser atendido. Tá? Se você tem um infarto, porque ele não está livre de acontecer outras doenças também, a pessoa vai ser atendida. É como se fosse um funil. Se tu jogar tudo ao mesmo tempo, ele não vai passar. Agora, se você diluir ele aos poucos, ele vai ter uma passagem perfeita. Então, é uma questão de consciência, só que é preciso campanhas educativas. Você vê aquela foto que eu vi na internet, os trabalhadores ajoelhados por força do patrão, eu acho que é na Paraíba, pedindo para abrir o comércio. Quer dizer, sabe, isso é doloroso. Isso é uma mentalidade de uma sociedade escravocrata, de uma elite escravocrata, que não tem a menor sensibilidade com os trabalhadores, com a classe trabalhadora. A questão da favela é grave, sabe? Não tem água. Como é que você vai pedir higienização se as pessoas não têm água? Tinha caso aqui de favela em Santa Teresa, as pessoas lavando a mão com água sanitária, que não tinha água. Quer dizer, o Rio de Janeiro veio com o problema da SEDAI, da Geosmina. Né? Não resolveram. E fruto da falta de saneamento. Essa é a grande verdade. O último governador que promoveu um profundo saneamento na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, foi o Brizola, com mais de 18 mil quilômetros de rede de esgoto, saneou praticamente todas as favelas. Ele colocava a água na caixa d'água da favela de helicóptero no topo da favela. Né? Tem a dificuldade de você passar nas ruelas e tudo. Então ele colocava no topo de helicóptero, usava o helicóptero, o bem público, além de inaugurar a escola no interior, para colocar a caixa d'água no topo das favelas, devido à geografia do Rio de Janeiro, dificuldade. E aí tem essa falta de sensibilidade de você levar políticas públicas para a favela, claro que você dificulta, mas você pode fazer uma campanha de conscientização. É só você ter, claro, a pessoa com a geladeira cheia em casa. Por que o Rio de Janeiro não faz a moeda carioca, por exemplo? Eu estou brigando na Câmara de Vereadores, o prefeito poderia fazer a moeda carioca para trocar em comida no supermercado, na farmácia, por remédio, e daqui a 120 dias o comerciante vai lá e recebe da prefeitura. Há exemplos de outros municípios que utilizam isso. Por que ele não se estabeleceu isso? Sabe? As pessoas não iam estar numa correria para receber 600 pila, se aglomerando na rua, se matando desde madrugada, se expondo ao risco da pandemia, transformando-se em vetores, podendo contaminar o resto da cidade, os bairros pobres, sabe? Então, essa falta de sensibilidade também, e também, na verdade, um objetivo claro do Bolsonaro de criar essa confusão, porque aí, lógico, como ele é a favor de quebrar o isolamento social, ele demora para pagar, ele vai passando a conta-gotas. É assim que ele faz com os estados, por exemplo, os estados que são contra ele. Ele faz isso com São Paulo, você vê que ele cortou verba de pesquisa, ele fez isso com o Rio de Janeiro, sabe? Até agora só passou 30 milhões para o governo do estado, que não é nada. Está tendo o Senado que votar ajuda para os estados e municípios, porque o presidente da República, a única coisa que sabe é fazer palanque eleitoral. Quer dizer, o Rio de Janeiro já pediu para o Guedes
2,5 bilhões é o que a gente vai perder com receita por baixo de ISS. Né? E o Crivella é do partido dos filhos do Bolsonaro. Tem um filho do Bolsonaro que é vereador comigo, o Carlos Bolsonaro, e não faz nada. Só fica fazendo aquela questão do gabinete do ódio e fake news. É um incompetente, sabe? É um incompetente, não traz nada de recurso. Não abre leito e não traz verba para que a gente possa enfrentar essa pandemia. Então, olha, eu quero só para concluir essa questão do isolamento, eu quero dizer que a própria Constituição é quem garante, não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente que vai garantir e garante a questão dessa ordem de ficar em casa. Você veja bem, a Constituição ela revela a proteção da saúde, o acesso universal e igualitário, e o mesmo tratamento para todos, saúde universal. Então, pelo raciocínio lógico, a ordem de ficar em casa, ela parte da Constituição. Tanto é que a inviolabilidade do lar, ou seja, o lar é inviolável, né, vem no artigo 5º, no inciso 11º. E a liberdade econômica vem bem depois, vem no inciso 16º. A Constituição diz que a ordem de ficar em casa é parte dela. Ou seja, a saúde vem em primeiro lugar. A dignidade da vida humana vem em primeiro lugar. Então, essa discussão economia, saúde, quarentena, está tudo jogado, está tudo equivocado. A Constituição dá as regras nesse sentido. Então, ficar em casa, ela é um preceito constitucional. Então, não parte do prefeito, não parte do governador, não parte do presidente da República, parte da Constituição, nossa lei maior. Vereador, me explica como é que vocês têm se organizado lá na Câmara Municipal, como é que tem sido essa questão do gabinete online, né, da Câmara virtual, e se tem também vereadores que se contaminaram, e como é que se destaca também cada vereador, assim, se tem um terraplanista que fala que Covid não existe, como é que estão as coisas aí, a parte técnica e a parte política? Eu tenho que ter muita paciência para ficar naquele ambiente. Eu vou te dizer que não é fácil a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Se fosse fácil, não chamaria luta, né, vereador? Claro, é isso mesmo, João. É verdade. É uma Câmara plural. Né? O Rio de Janeiro tem muito problema com a milícia. É lógico que tem seus representantes da milícia lá também. Mas esses não se manifestam muito. Se manifestam mais nos bastidores, né? Agora há os terraplanistas, oriundos do Olavo de Carvalho, aqueles que ficavam dizendo cloroquina é a grande salvação, né? E banco, mercado, as pessoas têm que ir para a rua, são os mesmos que nos acusavam de terrorista, né? Quando a gente pega o estudo de Harvard, que colocava claramente, se não tomar medidas protetivas até o dia 27 de abril, se não começar a olhar a lista, a cuidar uma lista única, inclusive nos hospitais privados, se não começar a contratar mais médicos, trazer mais leitos, equipamentos, vai colapsar. E a gente avisando, colapsou. Agora eles estão calados, né? Estão muito calados, estão talvez em alguns envergonhados, mas é um ambiente virtual e que a Câmara tem se colocado. A Câmara, por exemplo, ela tem destinado, a mesa diretora tem destinado 1 milhão por mês para a Prefeitura no combate à Covid. Está até em negociações agora, abriu negociações com a USP, que a USP está promovendo um respirador muito moderno, né, em um custo muito baixo, e ela produz um respirador a cada 2 horas, se não me engano, ao custo de R$1.000. Ou seja, ao passo que a gente está comprando respirador por $17 mil da China, né, e isso é um grande avanço. Você vê, as universidades que era tratada pelo presidente da República como antro de maconheiro, de balbúrdia, são elas que vão salvar a vida das pessoas. É ali que está a pesquisa, é ali que está a ciência. Né? A UFRJ aqui também está tratando uma questão com convênio com a Secretaria de Saúde, que é a questão do hemorrio com o plasma, e tem tido bons resultados também. Isso é uma atitude bacana. Então, a Câmara tem votado só nesse momento, em sessões extraordinárias, projetos para o combate ao Covid-19. Nós aprovamos, nós da bancada do PSOL, um projeto de renda mínima, que é o Cartão Família Carioca, que é um complemento do Bolsa Família no Rio de Janeiro, para que a gente amplie a base do Cartão Família Carioca para inserir os informais, os autônomos, ou seja, a doméstica, a costureira, a manicure, a cabeleireira, enfim,
todos aqueles autônomos e informais, os ambulantes, para que eles possam receber uma renda de até R$ 600, para que possam complementar com esses outros 600 e ter um salário mínimo, mais ou menos, para poder sobreviver diante dessa pandemia. Então, são medidas que a gente tem tomado, são 2 sessões por semana, mas tem tido muitas discussões também, conta desses terraplanistas, que depois dessa última do Bolsonaro, que ele falou, e daí, sou Messias, mas não sou santo, parece que realmente agora estão mais calados. Depois da saída, principalmente, também do Sérgio Moro, né, esse rompimento aí realmente rachou um pouco a base deles aqui no Rio de Janeiro. Vereador, justamente sobre o Bolsonaro, que é a minha próxima pergunta. Bom, os posicionamentos dele são absolutamente escandalosos e condenáveis, mas isso é uma prática que ele já vem demonstrando desde o início do seu governo, desde a campanha eleitoral e desde sempre que ele é político e que ele, enfim, que ele entrou para a vida pública, né? Então, zero surpresa. Eu ainda confesso que eu consigo me surpreender às vezes, quando ele, por exemplo, deu aquela declaração, aquele pronunciamento oficial, falando que era um resfriadinho, que era uma gripezinha, que ele não pegaria Covid porque ele tinha um histórico de atleta. Eu achava que ele tinha cruzado uma linha, porque, enfim, o cara tá brincando com a pandemia. Mas eu, inclusive, achava que ele sofreria um impedimento, mas não, pelo contrário, ele conseguiu radicalizar suas bases, o que me surpreendeu, ou seja, ainda tem espaço para ter surpresa com o Bolsonaro, que é uma pessoa que aparentemente não tem nenhum limite ético, empático, humano, né, dentro das suas ações. O que me espanta também é o comportamento de parte da população brasileira, né? Então, mesmo tendo tudo isso, né, mesmo, enfim, com todos esses pronunciamentos, essas atitudes, essas inações, essa pressão pelo fim da quarentena, que, enfim, o impacto disso são mortes, são perdas de vidas de brasileiros, do povo brasileiro, qual ele jurou defender. Você vê uma pesquisa do Datafolha que mostra que a base de apoiadores dele aumentou de 30% para 33%, ou seja, pessoas que avaliam o governo dele como ótimo ou bom, aumentou de 30% para 33%. Isso pode ser uma oscilação estatística, mostrar que mais ou menos nada se alterou, mas é um número que oscila positivamente, né? Enfim, esse é um fenômeno novo que a gente vai ter que lidar de frente, né? Como lidar com essa extrema-direita que se articula em nível mundial, principalmente com base nas redes sociais, e que causa esse fenômeno que a gente vê na população. Aí eu queria saber a opinião do senhor, no que diz respeito à crise do Covid-19 também, mas de forma geral, como você avalia esse fenômeno Bolsonaro, e como você acha que o campo patriótico popular deve atuar no seu combate, para combatê-lo? O que a gente deve fazer, no seu ponto de vista, vereador? O microfone está desligado, vereador. O microfone está desativado, vereador. Perdão, foi falha minha mesmo. Bom, André, João, sabe que para nós trabalhistas tem um corte histórico, que esse corte histórico é 64. Talvez seja esse fruto desse não entendimento de parte da esquerda sobre o trabalhismo tenha gerado, inclusive, o Bolsonaro. Eu chego a dizer que o Bolsonaro é fruto da telenovela da Rede Globo, né, pós-64. E essa falta de entendimento com o trabalhismo, né, porque, claro, a parte da esquerda, por exemplo, foi contra, claro, e é contra o golpe de 64, mas não era a favor de quem foi apeado do poder. Como assim? Então, essa falta de entendimento histórico, né, porque se alguém é apeado do poder em 64 é porque realmente estava incomodando as forças conservadoras. Foi aquilo que o Brizola, na legalidade, que você colocou muito bem, a gente estava conversando antes, João, né, o Brizola conseguiu unir ali o povo, uma liderança política e os militares e impedir uma tentativa de golpe da direita, que aconteceu em 64. Né? Então, esse corte histórico, de fato, ele que eu vejo, a vitória do Bolsonaro representa o aplauso a 64. Representa dizer que a tortura a grande verdade, vamos dizer assim, é o que se coloca, né, a tortura, a violência, o ódio, representa dizer que o João Goulart, que o Leonel Brizola não eram os heróis da história, vamos dizer assim, e sim os bandidos, né? Todos aqueles que foram caçados, presos, torturados, mortos, assassinados, foram apeados do poder, deveriam ter sido apeados. É isso que se coloca muito claro, por isso essa mesmo slogan, é o comunismo, vagabundo,
né, uma história, corrupção, na verdade, a maior corrupção está se dando no governo Bolsonaro, pano por debaixo do pano. O Bolsonaro, se você for fazer uma retrospectiva dele, ele é o que ele sempre foi. Tá? Ele é um misógino, alguém que detesta pobre, tem ódio aos pobres, racista, homofóbico, sabe? E não tem nada de patriota. Que patriotismo é esse? Entreguista, é isso aí, exatamente. Exatamente, João. Vendendo o país inteiro, né? Destruindo a Petrobras, né? Destruindo as empresas brasileiras. O maior desmonte do Estado brasileiro com esse Guedes, Chicago Boys, que vem ali vem do Chile. Quer dizer, então, o Bolsonaro, o que ele está fazendo de fato é assolar a tropa dele, esses 30%. Talvez o que a gente vai ter que nos perguntar o que fazer pós-Bolsonaro com essa turma, né, que saíram dos esgotos e aí viram na internet uma grande ferramenta para se proliferar com patrocínio estrangeiro, mas essa farsa tem sido desmontada. Você vê a farsa do Sérgio Moro, da Lava Jato, tem sido desmontada, o Moro, o bonzinho, o probo, não é nada disso. Se você vê, inclusive, as outras operações dele no Paraná, mostra uma clara tendência contra os pobres. Eu não me lembro o nome de uma operação que ele prendeu agricultores do Fome Zero no interior do Paraná, quer dizer, uma arbitrariedade absurda. Ele mandou a Polícia Federal no interior do Paraná buscar um iate, que achava que era a lavagem do dinheiro do Fome Zero, de agricultura familiar. Quer dizer, numa rocinha, sim, numa roça pequena, perdão, sabe? Eles foram procurar um carro de 80 mil em um iate, a Polícia Federal encarcerou os produtores rurais. Depois aquela Gabriela, o Ctrl-C, Ctrl-V, foi quem soltou e mostrou que havia injustiça. Ali mostra claramente quem é o Sérgio Moro, né? Mas aí, como é que é isso, né? Participa de um governo como é o Bolsonaro, um governo que tem claros problemas no Rio de Janeiro com a milícia, com a corrupção de lavagem de dinheiro do seu próprio sistema de gabinete, com os filhos da maneira que são. Quer dizer, isso já estava escrito. Agora, a grande mídia fabricou. Né? A grande mídia fabricou esse sujeito, né? Não se calou. Eu não me esqueço até hoje, ele foi no debate na bancada do Jornal Nacional com o William Bonner e não sei se era a Fátima Bernardes, mas não era, mas enfim. E ali ele mostrou uma fake news ao vivo e a televisão Globo sequer falou, não, isso é uma mentira. Como é que aceita uma coisa, aquela cartilha gay, né? Aquela cartilha que ele inventou? Né? Não foi rebatido na hora, né? Pois é. Como é que um jornalismo sério não rebate? O senhor está mentindo, isso não existe. Como é que não? Com tanta informação, eu não posso supor que eles ficaram chocados com aquilo ali. Peraí. Então, houve uma conivência clara dos grandes meios de comunicação, do sistema financeiro como um todo, tá? Dessa elite entreguista desumana, sabe? Dessa outra elite que se formou, compra por um e vende por dois, explorando o trabalhador, né? Que é o caso desse Davan, que tem uma maior enxurrada de processos trabalhistas, contra a empresa dele, sabe? Se criou essa parte. Então, o grande desafio agora é como nós vamos passar por esse momento obscuro promovido pelo Bolsonaro, porque ele ultrapassou já todos os limites há muito tempo. Né? Quer dizer, negro pesa em arroba. Essa é a proposta dele lá atrás. Né? E como é que ninguém rechaçou uma fala dessa? Quer dizer, estupro, mas não te estupro porque você é feia. Né? A relação dele com a milícia do Rio das Pedras é clara. Homenageando bandido, condecorando, nomeando. E outra coisa, que o Ciro também fala muito bem, enfim, não tem um morro de amor, mas como é que ele justifica o patrimônio dele com uma renda de capitão e de deputado? Olha, meu avô casou com a mulher mais rica do Brasil, que era a família João Goulart, e não tinha esse patrimônio. Como é que é isso? João Goulart tinha por ano 25 mil cabeças de gado. E não chegou a um patrimônio desse. Meu avô não chegou nem perto. Então, se você olhar para a linhagem trabalhista, você vê, de fato, que é a antítese do que está aí. Então, isso se criou, né, pela falta de compreensão da esquerda e pela fruto da telenovela da Rede Globo, que invadiu os lares
na época de 80, 90, que é onde ele faz, aí tu vê, até as Forças Armadas já apontou que ele é um péssimo militar. Então, já estava desenhado, né? Então, nessa luta aí, nesse antipetismo e essa, vamos dizer assim, aniquilação, tentativa de aniquilar por totalmente o Lula, tem menções, mas tem elogios também, sabe? Criou essa besta fera, esse Leviatã, que agora nós estamos assim perplexos, porque cada vez que ele fala uma coisa, né, a gente fica assustado, porque não tem como não ficar. Mas também é uma estratégia que ele utiliza para criar vários vetores de informação e você não poder investigar o de fato que é o aparelhamento do Estado, desmantelamento das empresas estatais para privatização, pega esse Salim Matar, esse picareta do Salim Matar, tá entendendo? Que vai promover toda a privatização do Estado brasileiro. O aparelhamento de policiais militares no IBAMA, quer dizer, para poder liberar as queimadas, invasões de terra, sabe, para poder adentrar dentro dos territórios indígenas e sacar, mais uma vez, todo o minério. Esse aumento da submissão aos Estados Unidos, ou seja, além da privatização, a drenagem cada vez mais dos nossos recursos energéticos para o estrangeiro, cada vez mais. Né? Olha o problema que nós estamos diante dessa pandemia. O próprio Estados Unidos está com uma política de rever seu processo de industrialização, ao passo que ele levou praticamente a terceirização, levando tudo para a Ásia, para poder baratear seus custos, claro, né, e poder vender no mercado mundial e ter lucro, né, ele está revendo, porque agora, pô, como é que eu vou ter respirador rápido, máscara rápida? Eu estava vendo uma reportagem, eles fabricavam antigamente máscara, essa N93, por 25 cents de dólar, estão fabricando por 4,75 dólares. Quer dizer, olha o problema que os Estados Unidos está tendo. Então, as contas dos Estados Unidos mostram que essa terceirização também deles acabou jogando os Estados Unidos na lona. E nessa guerra geopolítica com a China, eles estão levando a pior. Tem um déficit absurdo de 100% do PIB, uma retração agora para 6% da economia, tem uma dívida abissal. Em contraponto, a China não tem dívida e vai subir 2%, 3% do PIB esse ano. Claro, comparado aos outros anos, é muito menor, mas não vai ter uma retração. Ou seja, está em condições melhores de negociar. E tem todo um complexo de fábricas, né, que dá seu suporte econômico. Então, a nossa política, a América Latina, toda ela desfigurada, que é um projeto, uma espécie de um novo Condor no país promovido pelos Estados Unidos, provoca isso, para que ele possa ter essa briga com a China, a uma nova recolonização do Brasil. E o Brasil é um ponta de lança. É importantíssimo fazer uma guerra com a Venezuela, né? Nem que seja uma guerra nesse sentido híbrida e de acusações, agora que o Bolsonaro fala que vai expulsar os embaixadores, o cônsul, enfim, e a Venezuela fala, não vai expulsar nada, vai ficar aí. Quer dizer, não reconhece o presidente eleito lá, embora entrando na autodeterminação dos povos, da sua soberania, se metendo em outro lugar onde não tem que se meter, em vez de cuidar aqui do seu quadrado. Então, é justamente essa configuração no país onde o Bolsonaro está reinando. E a esquerda ficou perdida, porque perdeu o discurso. A esquerda, infelizmente, perdeu a batalha da comunicação, perdeu o discurso, deixou de ir para suas bases, deixou de acreditar num projeto de industrialização pesado, né, os sindicatos ali espedaçados, fizemos uma reforma trabalhista, não gritamos o suficiente, olha o resultado disso, sindicatos totalmente destruídos, o negócio agora você tem que negociar com o patrão, você imagina como é que você vai negociar com o patrão, quer dizer, aquilo que o Brizola falava, não há como conciliar a democracia com empresa privada, porque a natureza da empresa privada é autoritária, eu sou o chefe, eu mando, e a gente sabe que quem tem, manda mesmo no nosso país. Então o Brizola diz, como é que você vai conciliar democracia com empresa privada, se ela tem um regime diferente da democracia, não respeita a minoria e é autoritária? Então a gente tem um grande desafio pela frente. A esquerda tem que se reorganizar, voltar às bases, entender essa pluralidade da história, fazer uma autocrítica dos seus equívocos, né? Fazer uma autocrítica dos equívocos ao trabalhismo, tanto ao Getúlio, ao Jango, ao Brizola, sabe? Fazer esse fio e esse resgate histórico, porque como é que a gente vai combater essa turma que eles pregam o ódio? Como é que a gente vai voltar a dialogar com a classe baixa, com os pobres, se querer dizer, vamos para um socialismo, se o socialismo está muito distante da miséria dele?
Eu entendo que, nesse momento, nós temos que buscar justamente esse fio da história. Olha, quem é que te deu o 13º? Quem é que tinha estabilidade no seu emprego? Né? Que você pudesse descansar domingo com a sua filha, passear, né? Brincar com seus filhos, remunerado. Né? Quem que você tinha férias, remunerada? Você tinha uma garantia, um sistema de proteção ao trabalho, né? Seguro-desemprego, né? Caminhamos por pleno emprego antes de 64, depois aumentamos, depois até com Lula, aumentamos um pouco melhor. Né? Então, mostra que esse projeto neoliberal, né, quase fascista que nós estamos, que eu rotulo o Bolsonaro como um fascista, a revista e fascista, né, contrapor essa conta. Olha, não dá agora para a gente ter um Estado mínimo. Como é que você quer? Que negócio é esse de empreendedorismo? E agora, como é que fica o empreendedorismo? Eu acho que, talvez por aí, né, com amor, porque o trabalhismo era uma política de amor ao próximo, amor ao povo. Né? É uma vertente, você vê, que passou de 5 gerações. Talvez não tenha uma corrente de transmissão no mundo. Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Getúlio, Jango e Brizola. Talvez não tenha no mundo uma corrente de transmissão. E se você olhar a história toda desses grandes trabalhistas, você vai ver que é uma profunda dedicação ao povo brasileiro, com seus equívocos ali, pontuais. Né? Claro que a gente tem que fazer a história pontualmente, situar cada episódio, cada momento. Mas esse é o diálogo com a classe trabalhadora. O que nós precisamos ter um diálogo com a classe trabalhadora é nesse sentido. Direitos e garantias, proteção social, previdência, aposentadoria. Talvez aí a gente consiga retomar o fio da história. Acho que é por aí mesmo. Takahashi? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Sobre essa questão das bases de apoio do Bolsonaro, tem um elemento importante aí que todo mundo fala, não, agora eles saem e não saem, que são os militares, né? E você está aí no Rio de Janeiro, que é o estado, eu acho que Rio de Janeiro e Amazonas é onde tem a maior concentração, né, de militares, o Rio de Janeiro principalmente, né, muitos oficiais, assim, então... Tem a AMAN, né? Tem a AMAN, Academia de Agulhas Negras, e a sua família tem esse histórico aí, né, com os militares, né, o pessoal de 61, da campanha da legalidade, depois os baixos oficiais lá do Caparaó, né? Como é que você avalia essa questão dos militares no governo Bolsonaro e por que eles não saem do governo? O que acontece? O que falta, né, para os militares saírem do governo e se há também um setor militar que você conheça que seja, né, mais patriótico e etc. Ele só queria fazer um adendo, lembrar que o Mourão, essa semana, ele participou de uma live organizada, eu acho, por alguma empresa financeira, essas empresas de investimentos, em que ele endossa o discurso do Paulo Guedes, né? Ele falou que é necessário as privatizações para a retomada, enfim, para a recuperação da economia no pós-pandemia. Deu muito a entender que enfim, de nacionalista não tem muita coisa não, né? Que joga água nesse moinho do entreguismo, que é o carro-chefe da política do Bolsonaro. Como que você avalia isso junto com a pergunta do Takahashi? Vereador, só uma coisa, antes de você responder a pergunta, a sua imagem ficou muito desconfigurada. Internet. É a internet mesmo. Você está perto do roteador? Como é que será? Eu estou perto, pode ver se eu vou tentar apagar algumas. Será que é o caso de sair e entrar de novo, Takahashi? Tá ruim ainda? Ainda tá ruim. Tá. Vamos fazer o seguinte, eu vou te tirar da sala e aí você clica de novo naquele link do StreamYard, tá? Tá bom, beleza. Problemas técnicos aí, que já vai ser solucionado. Isso aí faz parte das transmissões, né? A gente não tem dinheiro do estrangeiro para financiar. Vamos fazer a nossa qualidade técnica. Oi? Lembretes. Não, lembretes, todo mundo que está assistindo aí, a gente agradece mais uma vez pela participação. Curta o vídeo, se você não curtiu, curta o vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal também. E compartilhe o link aí com seus amigos, pessoas que se interessam por política, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas que podem ter interesse aí também nessa linha do trabalhismo, a linha do patriotismo popular.
que a gente tenta resgatar aqui no canal, e o vereador Daniel Brizola Neto é um expoente também, um entusiasta, né? Então... Ele voltou aqui, vou colocá-lo nos aqui ajude aí, voltou? Voltou. Ah, melhorou. Melhorou bem, é isso aí. Às vezes tem algumas é intermitente, às vezes, né? Muita gente na internet também acha que esse horário, enfim. Nós não temos ainda uma internet de ponta, né? Mas você estava perguntando a questão dos militares, não é isso? Enfim. Por que eles não saem do governo? Tem setores militares que estão descontentes? Como é que está isso daí? Se você tem uma análise do Sim, alguns sinais, né? A verdade, esses militares que estão aí no governo Bolsonaro, como eles não precisam de votos para estar ali, eles estão interessados no bolso. Isso ficou claro, né? Em 64, os militares faziam parte das multinacionais. O pós-64 foram os filhos dos militares, dos generais, que adentraram as multinacionais. Ao passo que essa turma que está aí é muito saudosista do general Silvio Frota, né, que era terrível, é o que praticamente o Heleno prega. Não tão, vamos dizer assim, como hoje, terraplanista, negar a ciência, ou seja, um obscurantismo enorme, mas tem essa questão do comunismo, isso é bem colocado. Os militares legalistas, esses, se ainda existirem, estão muito escondidos, né? Ao passo que o Bolsonaro tem muita incidência também no baixo escalão, né? Nos sargentos, ali por brigar pelo salário, mas você vê que quando houve o aumento dos generais enorme e os sargentos foram pouco, começou a se dividir ali, né? Eu me lembro da bancada, o Glauber e o Freixo trabalhando muito bem nesse sentido, dividiu uma base que era do Bolsonaro, né? Então pegou ali no bolso, falou, mas o Bolsonaro não está brigando pela gente, essa bancada tá, eu vou com eles. Eu vi muito esse tipo de discussão também. Então mostra que é uma coisa que pode se rachar. Os militares é uma coisa que tem que ser, de fato, bem observada, porque o que eu tenho visto aqui é uma tentativa de substituir os partidos, a democracia em si, pelo partido da igreja, pelo partido da polícia, e pelo partido da justiça, né? Se criou isso. Tanto que adentraram muitos deputados militares, oriundos da polícia militar, do exército, tem muitos pastores, bispos, na Câmara de Vereadores eu tem isso, tem policial militar, tem major, tem bispo, tem pastor, quer dizer, tem essa enxurrada, né? E você vê muito no Congresso também, e na vida política, essa outra parte do Partido da Justiça, né? Tudo isso para desviar a atenção, né? Colocar que a grande corrupção do país está no sistema político e não no sistema financeiro, nesse rentismo vagabundo que e enxuga nossas riquezas, para poder justamente eles tomarem conta do orçamento público. E ficou claro no teto de gasto, né? Quer dizer, não auditar a dívida, dinheiro a torto e direito para os bancos privados. Você vê o Rio de Janeiro, né? No meio de uma pandemia, né? O Crivella podendo adiar o pagamento da dívida com os bancos, né? Só para o Santander, no mês de abril, ele pagou 70 milhões de juros e encargos. Ou seja, um contrato abusivo, que teria que ser revisto no momento de calamidade, mas isso não é tocado. Essa renda financeira que não produz um botão, esse modelo econômico que o Brizola já dizia das perdas internacionais da economia, esse modelo agrobusiness, ou seja, a comida como agronegócio, produzindo cru aqui para ser fabricado lá fora e depois revendido, superfaturado para a gente, nos leva a uma condição de subdesenvolvido ad eterno, ou seja, agudiza ainda mais nosso subdesenvolvimento. E ao passo que os militares não estão nem aí mais para a soberania, pela pátria. Como é que não falam nada quando o Bolsonaro bate continência para a bandeira americana? Como é que não falam nada quando vendem a Embraer? Você vê, os Estados Unidos devolveu agora, depois de ter sugado de canudinho toda a tecnologia do cargueiro. Você vê, os aviões deles estavam caindo,
A Embraer tem uma eficiência na construção de avião. Você vê, tem vários aviões de empresas que compraram, nunca caíram, como a Azul, acho que a Aerolíneas usou muito também, nunca teve um acidente, ao passo que a Boeing, tanto na TAM, na Gol, como lá nos Estados Unidos, na Ásia, diversos aviões, eu não me lembro qual o prefixo do avião, caíram, né? Então, mostra essa, e agora devolveram a Embraer. Quer dizer, sucateada praticamente, aqui a gente demitiu mais de 25 mil, e os militares não fizeram nada. Quer dizer, vão instalar uma base em Alcântara, uma base estrangeira, e os militares não falam nada. Destruíram a Petrobras, ou seja, a Petrobras sempre esteve no cerne da história do país, né? A história do Brasil está umbilicada à Petrobras. Sem Petrobras não há desenvolvimento nacional, não há soberania. Os militares não falam nada, sabe? Soberania também é controlar nossos tributos. E aí, o que é uma lei Candir que penaliza os estados, sabe? Olha o quanto que a gente não paga nada do imposto de terra para essas grandes propriedades. Eu estava vendo aqui Ribeirão Preto, São Paulo recebe mais, a prefeitura de Ribeirão Preto recebe mais imposto de publicidade de outdoor do que as grandes propriedades de agrícolas. Quer dizer, é um absurdo. Os militares não falam nada. Nossa turma que está aí de militar são militares entreguistas, que nem eu acho que você que falou, João, que não tem compromisso com a pátria. Ao passo que aqueles, de fato, né, os legalistas, que são patriotas, que juraram a Constituição, juraram a hierarquia militar, esses estão afastados, escondidos, talvez eles estejam mais preocupados só no seu soldo do mês, né? Então a gente precisa também fazer esse resgate, né, o resgate histórico dos militares legalistas. Foram mais de 6 mil que foram caçados, presos, torturados, sabe? E a gente não deu a devida atenção, a gente deixou de militar, deixou de colocar a militante dos partidos para se formar dentro do Exército, dentro das polícias, dos corpos de bombeiros. A gente deixou de fazer esse trabalho de base. A esquerda deixou também, e aí se tomou conta dessa mediocridade, né? Um saudosismo do Silvio Frota, um antipaís, e com essas rotulagens, né? Comunista, enfim. E é triste isso, porque o Brasil já teve grandes militares nacionalistas, né? Grandes militares que pensavam o Brasil, e nós vemos hoje essa turma aí que foi para o Haiti, realmente deu ruim. Né? Ô, Leonel, aproveitando o gancho, eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão da reorganização da esquerda, ainda tocar nesse ponto. Lembrar que a gente já está com 1 hora e 7 minutos aí de programa, a gente está caminhando para o final, a gente vai fazer só mais 2 perguntinhas. Eu vou ler uma pergunta aqui do Lucas no chat, Lucas Penteado. Ele pergunta que você, como trabalhista, o que você acha do 1º de maio da CUT com FHC e Rodrigo Maia, que vai ser um palanque virtual, né? Eu gostaria de ainda acrescentar uma outra pergunta, que diz justamente sobre a questão das consignas patrióticas, enfim, da retomada do resgate das consignas patrióticas pelo campo popular, pela esquerda, que é uma coisa que foi deixada de lado pela esquerda e foi deixada de lado e dada de bandeja para a direita, e a gente vê uma direita que mobiliza setores expressivos da sociedade com o discurso e as consignas nacionalistas, e na prática coloca a política mais entreguista possível. Acho que mais entreguista do que é hoje seria impossível. E se diz, e no imaginário de boas partes das pessoas, se coloca como um governo nacionalista. Assim, é o maior tilt cognitivo que eu já vi de massas, assim, tilt de massas que eu já vi na vida, foi isso. Você pode pegar, sei lá, o fenômeno fascista, ele já se deu em outros momentos da história em outros países, mas pelo menos também. Hitler, Mussolini, eles eram nacionalistas de fato, né? Sim. Se quiser apontar algum tipo de coerência. O Bolsonaro é um fascista que se diz nacionalista e é o mais entreguista possível. E aí eu queria perguntar para você justamente isso, sobre se você acha que a esquerda e o campo popular deve retomar o discurso nacionalista, as consignas nacionalistas patrióticas, como forma de mobilização de massas, levando até em consideração a tradição latino-americana, né? Vários países latino-americanos fizeram grandes embates contra a burguesia e suas burguesias, se utilizando o discurso nacionalista. Enfim, é claro, o próprio trabalhismo, Brizola, Getúlio Vargas, João Goulart, essa tradição que hoje em dia está menos em voga. Como que você vê essas duas questões, a questão do 1º de maio e a questão do patriotismo pelo campo popular? Olha, André e João, tem desenhado aí uma questão de uma frente ampla, né? Tentar construir uma frente. O Brizola sempre quis trabalhar por uma unidade. Mas, olha, vejam bem,
como é que querem fazer uma frente ampla se não tocarmos nessa questão do modelo econômico do Guedes? Não dá para fazer uma frente ampla sem questionar esse modelo, sem questionar a reforma trabalhista, sem questionar o teto de gasto, sem questionar uma auditoria da dívida, né? Então, como é que a gente vai fazer essa frente se quer ficar no mesmo modelo econômico do Guedes? Aí não há acordo. Porque aí é, mais uma vez, enganar o povo brasileiro. Né? É substituir o cruzamento, que nem um amigo meu no rádio fala, o cruzamento do jegue com o bode. Nem carrega a carroça, nem dá leite. Entendeu? Com a cabra, perdão. Nem dá leite, quer dizer. Então, sabe, é mais uma vez iludir o povo brasileiro. Por isso que o Bolsonaro acaba sobressaindo nisso. Né? Em passo, ele embora seja um grande mentiroso, ele consegue manipular bem isso com a população. Né? Joga a culpa pelos políticos, pela velha política, mas ele é a própria velha política. Então, se nós quisermos fazer um combate ao bolsonarismo, nós temos que ter uma pauta definida. Claro que a gente pode fazer uma frente, mas vem cá. Né? Contra esse modelo neoliberal do Guedes entreguista. Esse modelo não tem acordo. O Fernando Henrique vai ajoelhar no milho e pedir perdão pelos últimos finais do governo dele, que a cada 5 minutos morria uma criança de fome. Eu não vi até hoje ele fazer autocrítica sobre isso. Pela venda da Vale do Rio Doce, olha a tragédia de Brumadinho e Mariana. Não há uma autocrítica do PSDB nesse sentido. E eu vou sentar com o Rodrigo Maia, que é a agenda pró-Guedes, foi ele que fez a reforma ali, trabalhou como nunca para fazer a reforma trabalhista, dizendo que ia criar mais emprego, que era a salvação do Brasil, a reforma da Previdência, que praticamente ninguém vai se aposentar. Quer dizer, ele vai rever esses posicionamentos, tá? Essa agenda ultraliberal do Guedes, ele vai rever do Estado mínimo. Alguns discursos ele até fez já favorável, mas a prática é o exercício da verdade, né? E a prática deles é antipovo. Então, eu não vejo com bons olhos esse comício, você botar essa geleia tudo no mesmo palanque, é para confundir o povo. Claro que as sindicais podem fazer, é um momento importantíssimo, 1º de maio, que deveria ser comemorado e celebrado, né, como a emancipação econômica da classe trabalhadora, com a CLT, o Estado democrático de direito, as garantias sociais, né, um pleno emprego que já existia no país, vamos dizer assim, e, enfim, tudo isso foi desmontado. Né? O Fernando Henrique, ele começa o governo dizendo que ele veio para acabar com a era Vargas. Ele não conseguiu, de fato, né? Fez muita maldade, mas quem está acabando, de fato, com todo esse legado trabalhista é o Bolsonaro. Então, se não tiver uma pauta definida, olha, o modelo econômico não pode ser esse, né, do Guedes. Vamos rever as privatizações. Né? Foi venda ilegal. Né? Vamos rever a privatização. Agora era a hora de você comprar todos os títulos da Petrobras, refazer e estatizá-la como um todo, do poço de petróleo ao poço de gasolina. Só assim a gente vai poder sobreviver no mercado mundial. Não há outra escolha. A Vale também teve uma oportunidade que as ações estavam lá embaixo. Eu pensei a mesma coisa. O governo deveria comprar as ações da Vale agora para renacionalizá-la. Mas... E nacionalizá-la. Pois é, um momento ímpar para a gente retomar um Estado forte, sabe, um desenvolvimento nacional, refazer a nossa indústria, parar de ser esse modelo, vende material cru daqui para ser fabricado lá fora e recomprar dobrado, triplicado, superfaturado. Vamos produzir aqui uma cadeia. Como é que a gente tem um SUS, por exemplo, e não tem uma indústria básica para prover ali equipamento de tecnologia, remédio, equipamento de EPI, equipamento mecânico? Como é que a gente não tem toda essa indústria aqui? Tem que importar remédio da China. Quer dizer que a China é melhor que a gente? Rio de Janeiro tem uma tecnologia de engenharia naval formidável, tudo sendo jogado para o espaço. Por que a gente não pode retomar essa engenharia naval de ponta que nós temos no Rio de Janeiro? Farmanguinhos, como é que a gente não vai fabricar remédio aqui com a Fiocruz e a Farmanguinhos? Os insumos são nossos, tendo que importar insumo a dólar caríssimo, onerando o custo do remédio. Por que a gente tem que ter cidades
modelo neoliberal, litorâneas, com especulações imobiliárias, aumentando o custo de vida das pessoas, aumentando o custo de vida do comércio, você tem que pagar um aluguel mais caro, aí você precifica um valor mais alto no teu produto, encarece o custo de vida das pessoas, o salário não acompanha esse custo de vida. Eu chego a dizer que nós temos aqui no Rio de Janeiro um custo de vida europeu e salários africanos. Quer dizer, esse modelo que nós não podemos aceitar. Então, se a gente quiser uma frente, ela tem que partir desse princípio. Esse modelo que está aí não pode ser aceito, ele é desumano, né? Ele é impatriótico, ele é contra a pátria. Ele não faz soberania, pelo contrário, ele vende a nossa soberania. E se não olharmos como a América Latina como um todo, a pátria grande, fortalecermos o Mercosul, aí país nenhum também sozinho da América Latina tem como dar certo. Então, fortalecer a indústria nacional, refazer toda a industrialização. Os Estados Unidos vai fazer isso para poder combater a China, na verdade. Nós precisamos aprofundar o investimento nisso, em saúde pública, reestruturar o SUS no sentido de fortalecer o SUS, né, e criar essa infraestrutura de comércio do Mercosul. Assim nós conseguimos sobreviver. Daqui a 10, 15 anos nós não vamos estar passando esses mesmos problemas. E aí, claro, melhorar a distribuição de renda no sentido de taxar as grandes fortunas, né, os lucros e dividendos, taxar as grandes propriedades. Então, são mecanismos que nós precisamos tomar, mas se não tiver um processo industrial forte, né, desde a sua base, formar aqui, né, e uma integração com o Mercosul, nós não vamos sobreviver. O resto vai ser pontual e a esquerda vai estar uma hora vitória aqui, depois perde, e esse modelo vai se configurar. E aí, eu tenho visto que depois dessa pandemia vai ser uma legião de miseráveis. Depois da pandemia do coronavírus vai vir a pandemia da fome. Certeza. Vereador, deixa eu fazer a última pergunta aqui, pegar 2 perguntas do chat para a gente finalizar. Mas antes de fazer as perguntas, eu queria só lembrar o pessoal que está assistindo, a gente aqui do programa Conjuntura e Coronavírus, estamos aqui numa campanha de doação de medula. Então, a gente está aí com um camarada que está com leucemia. A última esperança dele aí é a questão de doação de medula óssea, e hoje em dia o processo de doação de medula ele é muito mais simples, ele é indolor, né? Então é só vocês procurarem aí, eu vou postar aqui nos comentários de novo o link da Abrale, né, a Associação dos Portadores de Leucemia, e tem todas as orientações para vocês procurarem. É um processo muito parecido com doação de sangue hoje em dia, tá? Não é mais um processo traumático, assim. Então vamos às perguntas aqui. O Diego Oliveira, ele fala, é importante voltar às bases. E aproveitando que estamos falando com Brizola Neto, vereador do Rio de Janeiro, como fazer esse diálogo com os evangélicos? Isso é uma questão que a esquerda está palpando no escuro. Aí, na sequência, a Lab Preta fez uma pergunta relacionada. Com a crise econômica se agravando, a cada dia, o que Brizola Neto pensa sobre o possível perdão das dívidas das igrejas evangélicas sugeridas por Bolsonaro? Boa pergunta. Como isso impacta na cidade do Rio, visto que o prefeito é ligado a uma dessas igrejas? Então, são essas 2 perguntas. Deixa eu pegar até essa notícia, é verdade. Olha, vamos voltar às bases, né? Eu acho que, como eu estava falando antes, um discurso da questão que a gente deixou de voltar às bases, de fazer reuniões, preparar, qualificar. Eu me lembro que eu já falei outras vezes, por exemplo, quando o Brizola era governador, ele tinha uma vez por mês no Palácio Guanabara uma reunião com todos os presidentes das associações de moradores das favelas. E aí ele empoderava os presidentes, lógico, eleitos numa democracia, ali, empoderava quais obras, olha, o que está precisando lá, isso. Então, diversos projetos nasceram ali, né? Uma luz no escuridão, cada família um lote, saneamento, a grande questão do CIEP, Centro Integrado de Educação Pública, de tempo integral, sabe? Então, estão levando essas questões que você vai começar a dialogar, de fato. Porque aquilo que o Betinho fala, quem tem fome não pode esperar. Então, ao passo que você trabalha por essa infraestrutura nesses locais e trabalha com uma questão de conscientização da história. Trabalha com a questão, né, olha, quem é que te deu essas garantias aqui? Vamos trabalhar bem, vamos separar o joio do trigo. Né? Vamos fazer uma questão mais didática.
né? Não deixar de descuidar sobre essas questões de infraestrutura do cotidiano da vida das pessoas, né? Desde uma obra a uma questão maior, como saneamento, educação, eletricidade, moradia, né? Ou seja, escutá-los, ensiná-los a refazer a luta solidária. Uma coisa que eu trabalho muito no meu mandato é justamente isso nas favelas. A gente vai lá com a associação de moradores, ou alguém, um líder comunitário, alguém ligado que é uma história com brisolismo, e aí eu faço reunião, pego as demandas, né, e vou com aquela população ali, reúno aqui, vamos fazer uma comissão aqui, e vamos lá na porta da prefeitura, na porta do secretário. Fico lá até ele atender, fico incomodando, e ele tem que atender. Né? Gravamos as reuniões, olha, a obra é isso, precisa de água aqui na barreira do Vasco, precisa de água aqui na Maré, no Alemão, fiz muito isso, né? Fiz muito ali no Dourado, enfim, fiz muito isso no Quitungo, pegava essas demandas e ia lá no secretário correspondente da pasta, né? E fazia, ensinava a fazer essa parte política, mostrava que eles tinham esse direito, tá? Eles tinham esse direito de fazer essa discussão, e aí o secretário atendia, encaminhava, né? E a gente ia acompanhando, colocava no orçamento, fazia requerimento de informação através da Câmara de Vereadores, fazia discurso, né? Gravava vídeos, ia lá de novo, fazia uma outra reunião, acompanhava, cobrava de novo. Então, ia o Ministério Público denunciando. Tem esses mecanismos que você pode utilizar. Esse é o mecanismo de base, vamos dizer assim, né? Claro que o partido tinha que auxiliar mais nesses trabalhos, né? Imagina se vai uma comissão de vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, né? Então, acho que falta mais uma unidade dos partidos também, parar com esse cretinismo parlamentar de querer reeleição e reeleição só no parlamento, e vamos desenhar um projeto nacional, vamos desenhar, de fato, uma comunicação com as bases. Esse é um modelo para fazer, vamos ensinar esse povo a fazer luta e vamos aprender mais com eles, vamos escutá-los. A gente deixou de escutá-los, né? A esquerda se foi muito, talvez, parou de ir às bases, ficou uma questão mais interna, então ela perdeu um pouco desse espaço, mas o espaço está aberto agora. Eu tenho feito isso, meu mandato mostra claramente isso que está aberto. Eles estão ávidos para essa discussão e ter esse empoderamento político, porque eles sabem da dor deles, eles sabem dialogar e sabem seus problemas, melhor do que ninguém, sabem materializar verbalmente também. Isso que é um encantamento. E a outra parte é como depois, de fato, essa questão das igrejas, não é isso? Eu tinha me perdido aqui. Bom, é a questão das igrejas, mas também do diálogo da esquerda com os evangélicos, né? Tanto a questão do perdão das dívidas, mas também do diálogo da esquerda com os evangélicos. Bom, isso é muito mais difícil. Isso é muito mais difícil. Porque eu passo, né? O Brizola dizia que queriam converter a fé cristã do povo em fanatismo, né? E que esses pastores mesmo querem tempo de TV e rádio e televisão. E esse é o que faz, né? Você basta ver pelos templos construídos, né? O templo da Universal é maior que o Corcovado, de altura. Você tem noção como, né, tem essa... É muito difícil porque parte do seguinte religioso deles, que só o meu Deus é o verdadeiro, o seu Deus é o Deus falso. E se você não aceita a minha religião, e eu não consigo te converter, você é o diabo. Então, a partir dessa questão, fica muito difícil qualquer tipo de diálogo. Eu acho que é mais fácil convencer pela política do dia a dia da vida, pelo amor, né? Pelas garantias, pela solidariedade, pela fraternidade, aquilo que nos é humano. Ao coração, à mente, com tranquilidade, né? Sem querer mostrar um futuro distante, sim um presente e o que ele pode ser melhorado e transformado, com muito entendimento. Eu acho que o trabalhismo é uma grande ferramenta nesse sentido, né? Eu acho que a religião nunca deveria ter se misturado com a política. Eu lembro de uma história que aqui tem no livro do Edir Macedo, embora ele é um livro muito mentiroso, da bibliografia dele, do filme dele. No filme ele não conta, mas no livro tem um episódio
E aí depois em alguns livros a gente pesquisou, tem também. Ele primeiro começa nomeado pelo Lacerda, na Loterge, aqui a mãe dele, os parentes eram muito amigos do Lacerda, e ele tem a sua nomeação política, embora ele nunca militou e tal, e tinha muita discussão na família dele que ele não dava muito para ser ali religioso, mas enfim, ele sai até do núcleo meio familiar dele e funda uma outra igreja com R.R. Soares. E ali, no subúrbio, num lugar bem pequenininho, ele aluga uma salinha de uma funerária, começa a coisa dele, e ele aluga um espaço na televisão, na rádio, e começa a fazer desafio às outras religiões, desafiando, meu Deus é o Deus mais forte, né? Eu vim aqui desafiar qual Deus é mais forte. Ele começa nesse desafio. E aí ele começa uma campanha de juntar todos os evangélicos num grande desafio de lotar um Maracanãzinho. E naquela época, você só lotava o Maracanãzinho com a seleção brasileira de vôlei, o Bernard, Jornada nas Estrelas, então era uma coisa, né, uma seleção olímpica. Então você só lotava e eles lotaram num grande desafio. E é ao passo que ele fez um novo desafio, querendo lotar o Maracanã. E na época o governador era o Brizola. E ele começa a entrar em confronto com o Brizola, porque o Brizola disse que estádio de futebol não é palco para religião. E ele fala, tudo bem, não tem problema não, porque o próximo governador é nosso amigo e vai liberar o Maracanã para a gente. E esse outro governador foi o Moreira Franco, que não tinha reeleição na época, ganhou do Darcy, e logo em seguida liberou o Maracanã para eles. E aí tem aquelas cenas horríveis, saindo com saco de dinheiro, de helicóptero, depois tem a imagem da Santa, que eles chutam a Santa, né? Ao passo que é uma discussão muito profunda essa, mas eu não vejo que a gente consiga fazer esse diálogo. Eu acho um equívoco a esquerda achar que vai conseguir fazer esse diálogo. Né? Existe até pastores progressistas que têm uma outra visão, mas você vê que não tem público, não tem a igreja dele, que essa monstruosidade que é uma Assembleia de Deus, que é uma universal, né, essa Igreja Universal do Reino do Dinheiro, né, enfim, que funciona como uma multinacional. Né? Ou seja, os bispos ali, né, são os acionistas e tal, e o CEO é o Macedo. Né? Tanto que ela é uma hold, ela tem várias outras empresas, ela tem empresa de segurança, ela tem empresa de plano de saúde, ela tem empresa de limpeza, tem empresa de investimento, de banco, ou seja... Editora. Editora, pois é, para você ter uma ideia, eles têm uma tiragem da Folha maior do que a do Globo. Como é que você compete com isso? Eles têm uma autonomia, tem mais de 300 rádios, né, estão em televisões de todo o país, estão em mais de 100 e tantos países, acho que mais do que a Coca-Cola. Então é difícil você compor isso. Eu acho que você tem que ir por uma outra lógica, até porque eles ali vão aonde? Eles vão sempre com cofre. Né? Tanto que sai governo, entra governo, eles estão lá no governo. Eles eram do Lula, eram da Dilma, né? E agora são Bolsonaro desde criancinha. Estão ganhando muito dinheiro com esses turismos para Israel, de uma classe média alta, né? Vendendo ali aguinha benta do Rio Jordão, que tem vários outros, nem sei se o papelzinho dos Muros das Lamentações, eles ganham muito dinheiro com isso. Né? E depois essa questão contra a economia popular, tirando o pobre. Então, eu acho que a esquerda não pode ir por aí. Ela pode fazer a crítica, né, dessa questão, essa perdão da dívida mostra por que eles estão com o Bolsonaro. Né? Você vê, quando o Moro saiu, o Malafaia gritou pra cacete. Aí o Bolsonaro, por baixo do pano, ele fala, tudo bem, pastor, você pode me xingar, fazer o que tu quiser aí, mas eu vou dar minha explicação, e depois eu perdoo aquela dívida, tudo bem? Tudo bem, sou um amigo desde criança. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que convencer a população pelo outro mecanismo, pela história, e com mudanças efetivas na qualidade de vida das pessoas. Sabe? As pessoas precisam ganhar melhor. Eu me lembro uma frase do Allende que dizia como é que a pessoa vai ser feliz se ela não tem uma moradia decente, se ela não tem um salário, um trabalho decente, se ela não tem uma escola decente que dê futuro para os seus filhos, se ela não tem uma tranquilidade para ter um posto de saúde, um hospital que vai lhe atender com tranquilidade, como é que você pode ter felicidade? Né? Então, lógico, eles pegam nesses locais, nesses rincões de pobreza, e aí dá comida, dá dignidade, né? Você arruma fiador, arruma casamento, você passa a ser alguém respeitável. Olha, eu sou da igreja. Não, pode dar emprego para ele, que ele é da igreja e tal. Então, é uma rede de assistência que pega essa parte do trabalho. Então, a gente precisa fazer essa disputa. Né? A gente tem que dar o Estado fomentador para essa população, tirar da pobreza, tirar da miséria, fazer emancipação econômica popular.
né, criar essa questão. Aí são outras discussões. Aí você vê que a gente consegue diluir melhor isso. Né? E as próprias igrejas se adequarem de maneira mais adequada, mais democrática. Né? Pode ter certeza que elas mudam rapidinho a interpretação equivocada da Bíblia delas. Legal, vereador. Bom, acho que nossa conversa aí já está atingindo 1h30, a gente passou relativamente bem do nosso tempo, mas é porque a conversa estava muito boa, acho que você tinha bastante coisa para falar, e sempre é muito bom ouvir, enfim, alguém que venha desse campo, que tente perpetuar e seguir, dar continuidade para a tradição do brizolismo, né? Inclusive tem aqui a fala do Lucas aqui no chat, ele elogia a entrevista, e ele fala que é bom saber que não há apenas cirandeiros na esquerda, e precisamos de pessoas como o vereador Brizola Neto para reconstruir o campo patriótico popular. É isso, vereador. Eu agradeço bastante a sua presença, agradeço bastante a sua disponibilidade em nos atender. E, enfim, tenho certeza que todo mundo gostou bastante da conversa. Eu também gostei muito. Bom trabalho. Também muito agradeço. Obrigado, João. Obrigado, André. Para mim foi uma honra ter participado, adorei a conversa. Vou estar sempre à disposição aqui de vocês e parabéns pelo excelente trabalho também de vocês, viu? Um abração. Beleza, vereador. Obrigado, vereador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saudações trabalhistas. E brizolistas. Saudações trabalhistas e brizolistas. Um abraço. Muito bacana, né, Takashi? O vereador Brizola Neto aí. É uma linha política que a gente precisa mais e mais no nosso campo popular, né? Uhum. É o que o Lucas Penteado falou ali, né? A necessidade de reconstruir o campo patriótico popular, que hoje a gente entregou as consignas nacionais de bandeja para a direita. A gente não pode esquecer, né, que os símbolos, a parte subjetiva, a parte simbólica é muito importante para a mobilização popular. Não é só com pautas econômicas tão somente, né? Elas devem ser o centro, mas o subjetivo é fundamental para a gente mobilizar a população aí. Se a gente deixa de lado um símbolo importante como é o símbolo da nação, a gente já sai perdendo nessa luta contra a direita, contra a burguesia. A gente já não tem várias linguagens universais que o povo, de um modo geral, ouve, né? Aí você abre a mão da nação, cara, porque assim, a gente não é uma força teocrática, né? Então a gente não vai ficar apelando para Deus, entendeu? Aí você abre mão do Deus, que é uma linguagem universal, abre mão da bandeira, da nação, que é outra linguagem universal, vai ficar linguagens segmentadas, né? Não vai ter o geral que une todo mundo. É uma coisa simples, né? Talvez por isso que incomode aí a nossa esquerda atualmente cirandeira, né? Muita influência também dessas pautas internacionalistas, do globalismo, né, que a gente fala, e aí o pessoal acaba tendo essa repulsa aí aos símbolos nacionais. Mas a gente vai mudar isso. A hora é agora de lutar para mudar isso, né? Com certeza, com certeza. Lembretes finais, João? Lembretes finais, é isso. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Se você quer apoiar o nosso canal de forma material, de forma mais objetiva, entre no link do Apoia-se, a gente acabou de compartilhar aí no chat da transmissão, e faça uma doação a partir de R$10, que vai nos ajudar bastante a continuar com o nosso trabalho. E compartilhe também aí os links, os vídeos do canal. Visite o nosso canal do YouTube aqui, né, youtube.com/CaixaEAD. A gente já tem aí 11 entrevistas com a de hoje. E divulgue aí a palavra, divulgue aí o nosso material de divulgação para amigos e pessoas que vocês acham que pode se interessar. É isso, Takahashi. Último lembrete aqui. A gente também está numa campanha aí, tá, gente, de doação de medula. Estamos com um amigo que está numa situação bem complicada e ele precisa de um doador geneticamente compatível com ele. Então, vocês procurem aí na internet, a gente postou aqui no chat, né, abrale.org.br, que é a Associação de Portadores de Leucemia, e lá tem todas as orientações de como você procura o Hemocentro para fazer a doação de medula, né? Na verdade, você vai lá, se cadastra, faz o teste de sangue e eles te colocam num banco universal e vão doar, vão te chamar para fazer a doação caso apareça alguém geneticamente compatível com você precisando. Hoje em dia, o processo de doação ele é bem mais indolor do que antigamente, né? Ele é bem parecido com o processo de doação de sangue.
Por último, também, Caixa de Ferramentas, que é o canal aqui que abriga o Conjuntura e Coronavírus, ele é uma plataforma de formação política EAD. Então, a gente está terminando de refazer o site para a gente relançar ele agora, no início de maio, e vão ter vários cursos nesse site, e quem colabora com o canal Conjuntura e Coronavírus vai ter desconto nesses cursos, né? E a gente vai estar informando vocês aqui quando que vai estar pronto, né? Essa nova plataforma e quais os cursos que a gente vai ter. Inclusive o João, né? Ele é um dos que vai ter curso na plataforma, que é um curso de como criar e organizar cursinhos populares, né? Trabalho de base essencial aí para a reorganização do campo patriótico popular na esquerda brasileira. Então é isso, camaradas. Muito obrigado pela audiência. Valeu, gente. Valeu, Labi Preta, Thiago Júnior, Gabriel Neves Martins, Ariane Souza, todo mundo elogiando muito aí a transmissão. Imagino que, né, algumas pessoas talvez não conhecessem o vereador, e eu acho que quem não conhecia já agora está com a melhor impressão possível aí. Valeu, Takahashi, valeu todo mundo. Até segunda-feira, às 9 da noite, no próximo Conjuntura e Coronavírus. Abraço.